Mateus capítulo 25, do 1 ao 13. Mateus 25, do 1 ao 13. José está por ali. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, porém as loucas. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. E as loucas disseram às prudentes: saem do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que falte a nós e a vós, e de antes aos que vendem e comprai para vós. E falando elas em comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Como você diz? Amém. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Jesus pegou o modelo, a cultura e o hábito dos judeus. Interessante nesse texto é nós tirarmos lições de alguns fatores. Eram 5 loucas e 5 prudentes. 5 tinham combustível suficiente, 5 não tinham combustíveis suficientes. 5 tinham o título de louca, 5 tinham título de prudente, 5 estavam esperando o noivo, as outras 5 também estavam esperando o noivo. O noivo estava pronto para receber as 10, porém só entrou 5. Dentro desses detalhes, você vai perceber alguma coisa interessante. Porque Jesus quis citar o exemplo das virgens loucas e prudentes? Essa é uma pergunta. Outra coisa: por que 5? Por que 5 estavam preparados e 5 não estavam preparados? Exatamente 50% estavam despreparados, 50% estavam preparados. Outra questão: por que deixaram faltar combustível se sabiam que o noivo estava chegando e só entrava para as bodas as que tivessem com azeite, com querosene na botija, na lâmpada? São perguntas que Jesus, quando ensina a parábola, ele deixa a interrogação nas entrelinhas. Jesus estava se referindo a ele. Ele era o noivo. Quando Jesus ilustrou a parábola das 10 virgens, o noivo da história era ele. E, meus irmãos, se o noivo é ele, a igreja representa as virgens. Se a igreja representa as virgens, Jesus estava dizendo que a igreja precisa estar atenta. Interessante que as 10 virgens dormiam. Em algum momento da caminhada cristã, nós damos um cochilo. Em algum momento da caminhada cristã, nós deixamos o combustível, solta a lâmpada, mas não tem reserva. E quando você fica sem reserva, é bem fácil da lâmpada se apagar. Crente que anda sem reserva, fica correndo o risco da lâmpada não durar muito tempo acesa. Por isso que o veículo
Tem o combustível que está no tanque e tem o combustível que está na reserva. Às vezes, por hábito natural, tem pessoas que gostam de andar com um carro sem reserva. Quando ele anda sem reserva, é porque ele só usa o combustível que está na reserva. Então ele não tem como estar com reserva. E quando você não tem combustível suficiente para enfrentar os desafios que a vida tem, o cristão acaba deixando a chama do Evangelho, a chama da salvação, a chama da certeza de vida eterna se apagar por algum motivo. Você ouve nessa corrida cristã que a gente tem, você ouve, rapaz, sabe quem desistiu da caminhada? Quem? O irmão fulano. Por quê? Esfriou. Acabou o combustível da reserva, esfriou-se na vida espiritual, apagou a chama, e por não ter reserva, não tem como ele sentir o aquecimento do Espírito Santo na vida, porque deixou apagar o fogo. O crente na reserva, ou o crente sem reserva, ele corre riscos sérios do noivo chegar e ele está apagado. É muito fácil você perceber quando, talvez não seja tão fácil você perceber quando o outro está sem reserva, mas você consegue perceber fácil quando você está sem reserva. Mas pastor, como é que eu percebo que eu estou sem reserva? Quando lhe falta a disposição, a força, a ousadia, a alegria, o prazer, o entusiasmo de estar adorando ao Senhor em um ambiente como esse. Quando lhe falta a disposição, a alegria, o prazer, muitas vezes, de orar. Meus irmãos, eu estava dizendo para minha esposa esses dias, eu estou com muita dificuldade para orar. Mas eu não deixo que a chama se apague em mim, mesmo sem vontade de orar. Eu chego diante de Jesus e digo: Jesus, estou indisposto hoje para orar, mas eu preciso orar, estou aqui. Quando o crente perde a vontade de orar, ele está deixando o carro sem reserva, ele está deixando a vida espiritual sem reserva, ele está deixando a crença dele meia duvidosa. Já dizia os antigos que o crente tem que ter o alicerce de palmeira, mas não é só o alicerce de palmeira, o crente tem que ter um tanque com reserva. Crente salvo, liberto. Por que, pastor, tem que ter reserva? Porque tem hora que você vai gastar mais energias no campo espiritual do que você imagina para vencer certas batalhas na escuridão que a vida lhe apresenta. Vai ter situações na vida em que você vai precisar de mais combustível para andar distâncias mais longas. Se tiver essa reserva, tu vai ficar pelo caminho. Vai ter horas que vai precisar de mais combustível na escuridão da noite para manter o teu candeeiro aceso. E se não tiver reserva, ficar sem reserva, corre o risco de você passar em momentos de escuridão, tropeçar e cair por falta da claridade da lâmpada, por estar sem combustível. No percurso da vida, o cristão precisa entender algumas coisas, como as virgens nos ensinam. Todas eram virgens, mas resolveram botar combustível na reserva quando o caminho já tinha chegado ao seu final. Botou tarde demais. Resolveram ir comprar combustível quando o noivo já estava às portas. Era tarde demais. Resolveram se reabastecer, confiando que as outras virgens iam lhe emprestar combustível. Mas é uma coisa que é difícil de acontecer, é eu conseguir emprestar do meu combustível para o meu irmão, porque do meu combustível acende a minha lâmpada, mas não consegue acender a lâmpada dele. Se o meu combustível conseguisse acender a lâmpada de alguns dos irmãos, ainda havia uma possibilidade positiva. Por isso que quando a gente pede oração, a gente não diz. Às vezes a gente escuta muito os irmãos dizerem: ore por mim, e a gente ora, mas a gente pede: minha irmã, meu irmão, ore também. Porque se eu for confiar só na oração da minha esposa, eu não fazer a minha parte, muito dificilmente o milagre vem. Eu não posso contar só com o combustível da oração dela, eu preciso também acender a minha lâmpada do combustível.
da oração. Eu preciso acender a minha lâmpada e manter o combustível, a lâmpada que faz gerar o desejo em mim, de entender a palavra, de ouvir a palavra. Eu preciso manter a lâmpada acesa na minha vida, de fé, de esperança, de vigor, de força, de ânimo. Tem lâmpadas na sua vida que você não pode deixar que se apague. Se nós andarmos na BR e o farol baixo estiver queimado, mas nós seremos multados, porque tem que acender o farol alto e o farol baixo. Se nós andarmos na BR e estiver com a luz da ré ou a luz lateral queimada, seremos multados, porque tem que estar todas as luzes acesas. Se você manter a lâmpada da fé, a lâmpada da esperança, a lâmpada do amor, a lâmpada do compromisso com Jesus apagada, você pode ter alguma dificuldade. Por isso que há um corinho muito antigo dos anos 70 que diz: essa chama não pode apagar, essa chama não pode apagar, essa chama acendeu no cenáculo, é fogo de Deus, ninguém pode apagar. Você vai lembrar de Levítico 6:3, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus tinha um pacto com o povo de Israel. Deus tinha um pacto importante com o povo de Israel. A lâmpada não podia apagar um minuto sequer. Sempre tinha alguém para colocar combustível na lâmpada, todo dia, toda noite, todo dia, toda noite, para manter a lâmpada acesa. Por quê? A lâmpada acesa significava a presença de Deus no meio do povo. A lâmpada acesa é uma demonstração que o fogo de Deus não está apagado na sua vida. É uma lâmpada que a água não apaga. É uma lâmpada que ninguém destrói, a não ser eu mesmo, se eu quiser. Quando as virgens ouviram o grito, aí vem o esposo. Imagina o susto. Elas cochilando, dormindo, adormecendo. Aí ouviu-se o grito, aí vem o esposo. Aí o texto diz, aí elas se prepararam. Quando aí diz aí se prepararam, não está dizendo que elas estavam desmanteladas e se consertaram. Não. Está dizendo que elas lavaram o rosto, tiraram a cara do sono, ficaram mais lindas e foram ao encontro do noivo. Nenhum momento o texto diz que as lâmpadas das prudentes se apagaram. Porque a lâmpada do crente, do irmão, da irmã que está esperando Jesus, não se apaga. Pode até estar em fogo baixo, mas não se apaga. Enquanto tem madeira na fogueira, o fogo não se apaga. Enquanto tem combustível no tanque, o carro não para. Enquanto tem querosene no candeeiro, o fogo não se apaga. Enquanto tiver vela para queimar, o fogo não se apaga. Enquanto o Espírito Santo estiver na sua vida, não deixe o fogo se apagar. Quando é que o fogo fica em risco de se apagar? Quando eu entristeço o Espírito Santo. Quando é que o fogo fica em risco de se apagar? Quando eu convivo com o pecado como se fosse uma coisa natural. Quando é que o fogo tem risco de se apagar? Quando eu tenho o hábito de agradar mais a Deus, mais aos homens do que a Deus. Quando é que o fogo corre risco de se apagar? Quando eu desisto da perseverança em Cristo Jesus. Irmão, estão inventando aí o carro elétrico. O carro tem 2 baterias, cada uma bateria custa em 75 mil reais, e eles andam 400 quilômetros sem combustível, sem eletricidade, com a bateria carregada. Eles andam 400 quilômetros com a bateria carregada. O maior carro hoje no Brasil anda 400 quilômetros com a bateria carregada. Eles carregam a bateria, são 2 baterias, mas passou os 400 quilômetros, o carro para. Precisa recarregar. O exemplo mais simples que a gente tem é o celular. Você usa, mas pelo menos uma vez por dia você precisa carregar o telefone. Telefone descarregado, lâmpada apagada, carro sem combustível, caminheiro sem querosene, serve para quê? Para nada. Por isso que Levítico já dizia: o fogo vai arder continuamente, perpetuamente, frequentemente.
Então, se o fogo precisa ficar aceso perpetuamente, frequentemente, combustível tem que ter diariamente. Simples assim. Ô pastor, mas eu queria entender como é que eu faço para abastecer a minha lâmpada e ela ficar acesa, o fogo ficar aceso, e eu ficar com a minha vida ativa no mundo espiritual. Simples. Aqui está o combustível para você. Aqui está o alimento para a sua lâmpada. Aqui está o que você precisa. Aqui está o que você necessita. Aqui se encontra o que você procura. Por isso que a Bíblia diz, foi pregado aqui em Isaías 55, vinde e recebei a doação. O texto diz lá, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, mas já que é dado para você comprar, vinde e recebei a doação, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Sem dinheiro e sem preço, você pode abastecer a sua lamparina com esse combustível chamado Palavra de Deus. O segundo combustível que alimenta também a sua lâmpada em complemento com a palavra é a oração. O terceiro combustível que alimenta a sua lâmpada em complemento com a palavra é o jejum. O quarto combustível que alimenta a sua lâmpada em complemento com a palavra é a fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então você tem como abastecer a sua lâmpada pelos ouvidos. Você tem como abastecer a sua lâmpada pelos olhos. Você tem como abastecer a sua lâmpada pela boca. Mas como pela boca? Você tem como abastecer a sua lâmpada pelas suas práticas. Em todos os momentos, de todas as formas, em todos os movimentos que você fizer, você pode abastecer a sua lâmpada. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. Se a gente tem força, a lâmpada acesa. Se a gente alegra o Senhor, recebe força. Então, uma das formas de você manter a sua lâmpada acesa, alegre o Senhor. Mas como é que eu vou alegrar o Senhor? Muito simples. Deixe ele alegre. Como é que eu vou deixar ele alegre? Meditando na sua palavra. Como é que eu vou deixar alegre o meu Senhor? Falando com ele através da oração. Como é que eu vou deixar alegre o meu Senhor? Buscando enquanto se pode achar. Mas, meus irmãos, perceba que quando o noivo chega, aí não adianta mais chorar. Quando o noivo chega, não adianta mais reclamar. Quando o noivo chega, não adianta mais dizer, não, eu tenho combustível agora na lâmpada. Já é tarde. O texto nos ensina que a hora de se preparar é todo dia, continuamente, frequentemente, constantemente, não só na última hora. Tem um hino muito antigo da Cleusa de Oliveira que diz, despertemos, ó irmão. A Bíblia assim falou. Apocalipse 21, verso 8, está dizendo, a igreja Cristo levou. Meus irmãos, se há uma esperança de quem tem a lâmpada acesa, existe no coração, é que Jesus Cristo vem. E se Ele vem, Ele é o noivo. E se Ele é o noivo, Ele só vai deixar entrar a igreja, o irmão, a irmã que estiver com a lâmpada acesa. Às vezes, meus irmãos, nesses últimos tempos, nós somos seduzidos a não meditar na palavra de Deus. Seduzidos pelo quê? Pelo que passa no YouTube, no Instagram, na TV, no Facebook, no WhatsApp. Nós somos seduzidos pelo quê? Pelas amizades. Nós somos seduzidos pelo quê? Tudo neste mundo nos seduz só para uma coisa: para apagarmos as luzes da lâmpada. Você já percebeu? Olha, amanhã nós vamos ter uma festa poderosa aqui. Eu acredito que nós vamos ter um número bom de pessoas. Mas, se amanhã nós disséssemos,
qualquer outra informação do tipo: vamos ter aqui banda mudando, fulano e tal. A gente teria que alugar tendas, teria que alugar um outro som, teria que alugar uma outra estrutura, porque as pessoas viriam sem precisar convidar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas do mundo parecem-se mais atraentes do que as coisas de Deus. Nós que estamos na luz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Crente com a luz acesa tem comunhão uns com os outros. Perceba, o mundo não tem nada para oferecer, mas as pessoas estão lá. O mundo não tem nada para dar, mas as pessoas estão lá. O mundo não tem nada de bom para ofertar para ninguém, só coisa ruim, mas as pessoas estão lá. Frequentemente nós temos cultos aqui em adoração a Jesus e precisamos convidar as pessoas para ver. Eu já vi gente dizendo aqui que aqui não, né? Nessa localidade, vão para 1º de maio amanhã não, domingo. Domingo. Tem lá um movimento lá. Tem gente que vai de pé. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os filhos da terra, os filhos das trevas agem com mais prudência do que os filhos da luz. Nós precisamos manter as lâmpadas acesas. É uma urgência. Interessante que, se você perceber, tudo contribui para que você apague a lâmpada. Tem amizade que pode apagar a sua lâmpada. Tem companhia que pode apagar a sua lâmpada. Tem situações que podem deixar você frio. Ei, mas crente com lâmpada acesa já está dizendo: Jesus, eu estou te esperando. Jesus, eu estou te esperando. Jesus, eu estou te aguardando. Jesus, eu estou te esperando. As virgens estavam prontas para ir ao encontro do noivo, mas todavia, porém, antes que o noivo chegasse, todas dormiram. Antes que o noivo chegasse, todas tosquerejaram. Antes que o noivo chegasse, todas se esqueceram do compromisso. Mas as que tinham combustível de sobra, apesar do sono, mantiveram a luz acesa. Quando o crente tem combustível espiritual de sobra, tem circunstâncias que acontecem na vida dele que deixa ele meio bambo, que deixa ele meio lento, que deixa ele meio cansado, mas como ele tem combustível de sobra, ele mantém a lâmpada acesa. Meus amados, a lâmpada acesa faz você passar por luta e não cair, e não tropeçar, e não desistir. A lâmpada acesa faz você não querer parar na caminhada, porque com a lâmpada está acesa. O Espírito Santo é quem te impulsiona a continuar caminhando. O Espírito Santo é quem te impulsiona a continuar avançando, te impulsiona a continuar acelerando os passos rumo a Canaã celestial. Todavia, o sono, para o crente que não tem combustível na reserva, é um problema sério. Porque se elas não tivessem dormido no ano, se as noivas loucas não tivessem dormido, ou pelo menos uma delas, ou um grupo delas não tivesse dormido, talvez, possivelmente, não entrassem só 5, entrava 6, 7, 8. Se tivesse combustível. Se não tivesse dormido, porque vinham faltar, e se alertavam a tempo de comprar. Às vezes, dormir na caminhada cristã também é um problema. Para quem está sem combustível, é um problema. Se eu já estou faltando combustível, minha esposa é uma bênção.
a luz do combustível fica na reserva e ela já fica preocupada. Meu Deus, será que vai dar tempo de chegar no posto? Digo, homem, o combustível do tanque da reserva é 5 km, então é 5 litros. Então se esse carro faz 10 km por litro, é só calcular. Mas ela fica aperreada, vai faltar combustível, alguém pode ficar pelo caminho, e aí, como é que é? Papai. É normal a pessoa, quando vê o combustível na reserva, ficar assim. Por quê? Vai que ali eu passe mal com ela mesmo, e ela precisa correr na UPA. Aí vai faltar combustível e a gente vai ficar no caminho e um ou outro morre. Muitas vezes a gente está muito tranquilo com combustível só na reserva, mas não é crente que é prevenido, não anda com combustível só na reserva. Crente que é prevenido anda com combustível no mínimo meio tanque. Não é aconselhável é manter o tanque cheio, mas se já é claro que nem todo dia você está com o tanque cheio, mas mantenha pelo menos meio tanque. E segundo os cálculos nossos, se o carro tiver sempre com o tanque cheio, o consumo é menor. Vocês sabiam disso? Se você manter o carro sempre com o tanque cheio, o consumo é menor. Tanto em moto quanto em carro, qualquer um que seja caminhão, o consumo é menor se o tanque estiver cheio. Todavia, se o tanque estiver meio, para chegar na reserva mais rápido. Então entendemos que a gente precisa manter cheio, no mínimo meio, mas nunca na reserva. Pastor, mas nem toda hora eu vou ter condições de comprar combustível. Mas não compra não, filho, é doação, é doado. Cada vez que você lê, você enche. Cada vez que você canta, você enche. Cada vez que você ouve, você enche. Cada oportunidade que você tem de Satanás para lhe tentar e você resiste e consegue superar, você enche. Mas quando a gente vai deixando, igual disse o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí, no instante, o combustível vai para a reserva. E na reserva é um perigo, que qualquer coisa você pode ficar no meio da estrada, no escuro e sem resultado. É um perigo quem anda na reserva. Ogiva, não deixe o combustível andar na reserva. Meus irmãos, com certeza, essas noivas classificadas como loucas adularam, imploraram, choraram, clamaram para que o noivo desse a última oportunidade. E não foi possível. A porta fechou e quando a porta fecha, eu não sei quem foi que disse, mas eu já li isso, que eu não lembro quem foi que disse, que o diabo ele abre a porta. Você entra, sai, entra, sai e a porta aberta. Entra, sai e a porta aberta. Aí vai ter uma hora que você está tão acostumado a entrar e sair, que você entra sem preocupação de sair. E a porta é fechada sem que você nem perceba. A gente tem um hábito de dizer, eu vou me preparar, eu vou ficar mais crente, eu vou melhorar, eu vou. A Bíblia diz que enquanto se tem um dia chamado hoje, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Acender a lâmpada ou comprar combustível para a lâmpada amanhã pode ser que seja tarde. Nenhum de nós devemos manter a lâmpada só na reserva. Nós estamos vivendo em um mundo onde, se nós não abastecermos o nosso tanque com combustíveis celestiais, a nossa visão consome combustível. Como assim, pastor? Tudo que você observa pode te deixar mais crente ou mais afastado de Deus. O nosso ouvido consome combustível. Tudo que você ouve pode te abastecer ou te desabastecer. Como assim? Tudo que você fala pode te abastecer ou te desabastecer. É assim que funciona. E no mundo que a gente vive hoje, cheio de seduções visuais,
o seu tanque pode ir para a reserva mais rápido do que você imagina. Como assim? Vou lhe explicar. Certo jovem ia à igreja. Ele era novo crente. Ele ia à igreja. Só que ele tinha pouco mais de 15 dias de crente. E ele ia à igreja, feliz da vida. E no meio do caminho, ele encontrou os antigos amigos que disse para ele: vai para onde? Vai para a igreja, rapaz. Sou crente agora. Ô, gente, rapaz, abandonou a gente mesmo, não foi? Não é que eu abandonei. É que agora eu estou andando para a igreja, vocês não andam para a igreja. Então vamos fazer o seguinte: a gente promete que a gente não bebe, mas a gente quer a sua companhia. Hoje, pela última vez, a gente não vai convidar mais você para ir com a gente, para lugar nenhum. Mas deixa para ir para a igreja amanhã. Mas amanhã não tem culto, só tem culto na quarta-feira. Então deixa para ir na quarta e vamos fazer tipo a despedida do meio da gente. Não, mas eu não bebo mais, faz 15 dias que eu não bebo. Não, mas a gente faz uma despedida. Você bebe refrigerante e a gente bebe cerveja. Mas eu estou sem dinheiro, não se preocupe, eu pago tudo, disse um dos amigos. Aí ele olhou para a Bíblia, olhou para a distância que ainda faltava da igreja. Aí disse: vocês prometem que é a última vez que vocês vão me convidar? Sim, claro. Tá bom, deixa eu deixar a Bíblia em casa e a gente vai. Ele voltou do caminho que estava indo para o culto, voltou em casa, deixou a Bíblia e foi com os amigos. Lá, ele tomou refrigerante e os amigos bebida. Só que lá, pelo meio tempo, uma das vezes que ele foi para o banheiro, os amigos colocaram na bebida dele um produto e ele tomou o refrigerante e saiu do próprio senso. E os amigos deixaram ele deitado à beira de uma estrada. Roubaram tudo que ele tinha e escreveram na testa dele: crente otário. Espancaram ele, bateram ele, agrediram ele. Quando ele acordou da situação, os amigos tinham tirado até a visão dele. Quando ele acordou da situação, toda a cidade já sabia da situação que estava acontecendo com ele. Ele ficou totalmente envergonhado. Quando ele voltou ao senso normal, ele disse: eu devia ter ido na igreja, mas eu fui na conversa dos amigos e perdi a visão. Eles colocaram um produto conhecido como solda cáustica nos olhos do rapaz. Depois de beber, estava a ponto de dormir. Ele perdeu a visão. Agora voltou para a igreja, mas sem ver. Voltou para a igreja, mas só ia para a igreja agora se tivesse alguém para guiá-lo, porque por ele ser cego, não podia ir sozinho. Voltou para a igreja, queria ver o que estava acontecendo, mas não podia mais. Só pelo um vacilo que deu e sair com os amigos para se despedir do mundo. Ninguém se despede do mundo. Você se afasta do mundo. Aí na cabeça dele, ele tinha uma decepção com ele mesmo muito grande, porque ele foi dar ouvido aos seus amigos e por esse motivo ficou cego. Sabe o que eu aprendo com isso? Satanás, o mundo, o diabo faz tudo para que você pare de enxergar, porque você cego muitas vezes sai dos caminhos do Senhor e só é guiado dependendo de alguém ou de uma pessoa na sua vida, mas você não consegue mais andar sozinho. Não se dispensa do mundo. O mundo não tem nada a oferecer. Ele era um novo crente e foi seduzido, mas o diabo também tenta os crentes antigos
O diabo também tenta os crentes mais velhos. Como assim, pastor? Judas andava com Jesus, viveu com Jesus, acompanhou Jesus, mas foi comprado pelo dinheiro, seduzido pelo dinheiro. Infelizmente, está no inferno porque deixou Jesus pelo dinheiro. Mas eu não posso olhar, eu tenho 44 anos de crente. Eu não posso olhar, José Fabinho, para mim e dizer assim, não, eu 44 anos de crente, jamais vou me desviar. Eu estou no patamar que, se eu pensar assim, quebrou. Já era. Tanto faz a pessoa que anda com 44 anos de crente na igreja, ou o irmão que chegou agora há 1 ano, 6 meses, 1 mês, 2 anos, 5 anos. Tanto faz, todos eles precisam se manter com lâmpadas acesas, atentos, vigilantes, de olho aberto, esperando a vinda do Senhor. Porque a Bíblia diz que a qualquer momento, como uma trombeta, com voz de arcanjos, com a trombeta de Deus, vai haver um toque. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, e eu traduziria aqui os que estivermos com a lâmpada acesa, subiremos ao encontro do Senhor e nos encontraremos com Ele nos ares, porque assim como Ele é, o veremos. Não deixe, por favor, não deixe, não permita que a sua lâmpada se apague. Você precisa urgentemente ficar de olho na reserva. E se por acaso o seu medidor de combustível no tanque estiver queimado, estiver quebrado, Jeová conserta, faz manutenção gratuita do seu medidor. Porque às vezes você pode dizer assim, eu nem vi que faltou combustível na minha vida espiritual. Talvez o seu medidor não esteja registrando o nível de combustível, mas Jesus conserta isso com uma palavra. A gente não pode, meus irmãos, não deve manter o combustível só na reserva. Amém? Vamos orar? Amém. Vem aqui orar, meu. Glória a Deus. Oremos, querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Meu Deus, como eu precisava de ouvir essa palavra. Não deixe a minha lâmpada se apagar. Deus, ajuda-nos a ter combustível de reserva. Ajuda-nos a estar com esse virgem prudente, esperando o Senhor a qualquer momento. Porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor vai voltar e precisamos estar com as lamparinas acesas. Deus, cuida dos teus servos, espere em paz, que ele a todo momento possa estar buscando azeite para as suas lamparinas. Que em todo momento os teus servos, meu Deus, eles possam estar preparados, esperando o Senhor, esperando o noivo. Oh, louvado seja o teu nome, para quando o Senhor voltar, não nos achar faltando azeite em nossas lamparinas, mas que possamos estar na tua presença. Espere-nos em paz, Senhor. Cuida de cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, Deus que com o Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. E você vive. Amanhã estaremos aqui 19 horas em ponto. Domingo também, em nome de Jesus. Acesa e